Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início nessa sessão da CPI, que é a CPI, que é a sessão... meninas, calma. Que é a sessão dedicada à aprovação do relatório final. Constata a presença da deputada Marta Rocha, vice-presidente da CPI, deputado Luiz Martins, relator. Parabéns, deputado, pelo relatório. Lembrando a todos que o relator Luiz Martins, no início de setembro, apresentou a primeira versão do relatório. Praticamente todos os deputados da CPI, inclusive a deputada Marta, o próprio deputado Zaqueu, todos apresentamos várias sugestões de acréscimos nas proposições, considerações, propostas, etc., etc. O deputado Luiz Martins e sua competente assessoria, parabéns para a assessoria, incorporou todas as sugestões. E eu conversei com todos os deputados da CPI, inclusive deputados Zaqueu, Paulo Ramos, e todos acharam que o relatório de início de setembro já estava bom, e com a incorporação, isso passou realmente a contemplar todas as percepções de praticamente todos os deputados. Então, eu vou passar a palavra ao relator Luiz Martins e à vice-presidente deputada Marta Rocha, né? E vamos colocar em votação o relatório final do deputado Luiz Martins, já adiantando que, como presidente, eu quero dizer que o relatório, do meu ponto de vista, contempla amplamente tudo que foi discutido e, inclusive, deputada Marta Rocha, eu estava aqui falando com o Luiz Martins, uma uma das 47 propostas é fazer uma comissão de representação para a gente acompanhar isso tudo aqui. Então, eu acho que isso a gente deve aprovar também hoje. E a outra que eu sugeri, que iria saber a sua opinião, era como o novo secretário de Segurança, na sua primeira fala, já disse que a questão de armas para ele era uma questão essencial, mas eles referiam mais à questão das fronteiras. E aqui a gente tem 47 sugestões para aqui. Então, que nós, da CPI, fôssemos em mãos entregar para ele a conclusão e dizer: secretário, excelente que você falou que armas... veja que aqui tem 47 sugestões. Então, essas eram as minhas palavras e, sem mais delongas, passo ao deputado Luiz Martins, relator desse excelente relatório. Presidente Carlos Micki, a comissão de representação, acho que foi unanimidade entre nós, participantes dessa CPI, tendo em vista o que aconteceu no anterior, que foi feito um trabalho muito grande por outros deputados em 2010, e chegamos à conclusão, nas várias oitivas que tivemos aqui, que ninguém tomou conhecimento. Eu acho que... Aliás, era a sua pergunta padrão para todos. Inicial. O senhor conhece? Não. Não, nunca ninguém. Acho que nem o secretário Beltrame falou que conhecia. Foi unanimidade também de todos na oitiva. Então, essa é a proposta, e tem várias sugestões, recomendações, e sempre ressaltando que a nossa proposta de CPI foi propositiva. Todas as sugestões dadas por todos os parlamentares estão incorporadas. É para ajudar realmente o controle, ajudar o executivo a realmente ter instrumentos de controle das suas armas e dos outros. Sugerimos, inclusive, que a maior sumiço de armas foi da Polícia Federal nas empresas privadas. Eu acho que tem que melhorar muito a questão da Polícia Federal e dizer que todos contribuíram. Só fazer um adendo aqui, que também o deputado Paulo Ramos, que era suplente na CPI, também fez sugestões aqui nesse relatório e participou efetivamente disso, contribuindo para que possamos realmente dar, nesses mais de 3 meses de trabalho, um relatório que contemple a todos e contemplou a todos as várias vertentes, e principalmente da deputada Marta Rocha, que sugeriu umas coisas aqui. Deputado Luiz Martins, só um parênteses aqui, que é o seguinte: tem razão Vossa Excelência quando diz que a questão da representação é uma das 47, mas o que eu quero dizer é que, para isso acontecer, nós temos que fazer um projeto assinado por nós e dar entrada na mesa, dizendo o seguinte:
propõe, deputado Bruno Dauari presente, com seu new look propositivo e renovado. Deputado Bruno Dauari, a gente estava aqui, começando a reunião, falou o relator, vai falar Marta, Vossa Excelência, eu louvei o relatório e disse que em setembro já foi apresentado um bom, todos os deputados fizeram sugestões e todas foram incorporadas. E falei de duas ideias, uma, que já está aqui, que é de fazer a comissão de representação para acompanhar, para não acontecer a mesma coisa da outra. E a outra é nós todos, deputado Bruno Dauari, levarmos em mãos para o novo secretário de Segurança, porque ele disse na posse que armas para ele é o mais importante. Então, vamos dizer, olha, aqui tem 47 ideias para... Agora, só para complementar... E ele que replique para os seus subordinados... Exatamente. Que não aconteceu na anterior, que o secretário bem lembrado, em alguma gaveta. Bem lembrado, deputado Luiz Martins, relator. Então, eu só complementava, deputado Dauari e deputada Marta, complementando o que disse o relator Luiz Martins, que o que nós podíamos fazer, eu peço até as nossas assessorias para ajudarem, fazer, se não me engano, um projeto de resolução, criando a comissão de representação para acompanhar o segmento das recomendações da CPI das armas. E aí nós assinamos e damos entrada. Deputada Marta Rocha. Bom, senhor presidente, boa tarde. Eu quero, de um modo muito particular, não só cumprimentar a condução dessa CPI de forma tão serena, tão propositiva e tão bom ter estado aqui para refletir esse tema que foi aqui nessa CPI conduzido pelo senhor e por todos nós aqui com a nossa participação. Quero elogiar o nosso querido deputado Luiz Martins pelo brilhantismo do seu relatório, pela capacidade que ele teve de pontuar todas as proposições e vincular essas proposições ao momento exato em que elas foram trazidas aqui, né? Não era uma mera proposição. Quando essa proposição vinha de uma oitiva, de um representante das forças de segurança, havia sempre um cuidado de apontar de onde vinha, isso mostrou o seu cuidado, o seu detalhe, né? Quero agradecer a assessoria do seu gabinete, dessa CPI, pela maneira sempre cordial, eficiente e gentil com que todos nós fomos tratados aqui, e apenas fazer duas observações. A primeira, para dizer que o atual secretário de Segurança, delegado federal Roberto Sá, falou da necessidade de reeditar, de trazer de volta a DRAI, né? Então, que é uma das nossas sugestões. Uma das nossas, inclusive uma sugestão trazida aqui pelo delegado Zaqueu Teixeira, que foi a primeira pessoa que falou sobre isso, né? E, no segundo momento, apenas fazer uma sugestão, chega aqui o nosso queridíssimo delegado Vossa Excelência citou o delegado Zaqueu, né? E ele adentra no salão, sorridente. Muitos anos de vida, com certeza. E o que eu quero só apenas sugerir é o seguinte, é que nesse encontro que se terá, que eu acho muito pertinente com o secretário de Segurança, que se peça também a presença do comandante da PM e do chefe da Polícia Civil, porque eu tenho absoluta certeza que essa casa vai aprovar a comissão de representação e que nós já saiamos de lá com a designação daquelas pessoas que vamos procurar. Porque, lamentavelmente, nós tivemos um entrave nessa CPI, que foi a demora na resposta das requisições da CPI. Houve momentos até que tivemos que lembrar que nós não estávamos aqui fazendo um convite com toda a tranquilidade, mas que... Que era uma convocação. Então, acho que para que nós já possamos sair dali com interlocutores para podermos monitorar e mensurar a efetividade das decisões aqui tomadas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Passo pela ordem de chegada do deputado Bruno Dauari. Em seguida, o deputado Zaqueu Teixeira, que também eu mencionei, deputado Zaqueu, que todas as suas sugestões, como a dos outros deputados, foram incorporadas também ao relatório. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, primeiro fazer como a Marta, saudar a condução dos trabalhos, uma condução muito serena, tranquila, muito propositiva. A gente se sentiu muito à vontade de participar dessa CPI
E hoje, ao assumir do cargo de secretário de Segurança, percebemos que é um tema muito importante, é o tema principal que ele vai combater, pelo menos é o que ele disse. Então, a gente deverá, e como falou aqui, vamos fornecer todo esse relatório, um relatório feito com muitas minúcias, peculiaridades, prestigiando todos os deputados. Parabéns também, deputado Luiz Martins. Percebemos ao longo de todo esse processo o quanto é arcaico o controle das armas, o quanto é fragmentado, o quanto eles não se comunicam entre si. Vimos também aquele gargalo das empresas privadas, percebemos que dali também existe muito desvio de arma, né? E eu gostaria de apenas dizer que a comissão de representação também será um instrumento importante de acompanhamento, porque nós vimos que o outro relatório não foi implementado, sequer as autoridades tinham conhecimento. Então, essa comissão de representação terá um papel muito atuante na efetividade desse relatório. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram de certa forma e dizer que o controle de armas deve ser uma política de Estado, né? Não deve se mudar com o comandante, não deve se mudar com qualquer outro governo que venha a assumir a administração. Obrigado pela oportunidade de poder participar, agradeço a todos os assessores e espero poder dividir mais trincheiras com esses deputados que comporam essa CPI. Muito obrigado. Excelente, deputado Bruno Dauari. Muito obrigado também por sua participação e sugestões. Lembrando que alguns pontos que tocou aqui são realmente importantíssimos. O então secretário Beltrame, sentado aonde estão sentadas as nossas eficientes assessoras aqui, ele nos respondeu, perguntado se tinha acesso ao sistema da Polícia Federal de controle de armas, ele disse que não tinha acesso, né? E assim vai. Então, há muita coisa realmente a ser feita. Presidente, é bom ressaltar também que quem pôde acompanhar os noticiários, as mídias, houve várias reportagens em grandes veículos de comunicação trazendo, inclusive, esse assunto à tona, sobretudo o assunto do gargalo das empresas privadas. Isso foi recente agora, não tem verdade. É verdade. Vossa Excelência está coberto de razão. E só para completar, antes de passar aqui para o deputado e ex-chefe de Polícia Civil, Zaqueu Teixeira, dizer o seguinte: já praticamente, quando estava o deputado Luiz Martins encerrando o seu relatório, nós vimos o roubo de 38 pistolas aqui no QG da PM, aqui no Evaristo da Veiga, e foi constatado que nem no QG da PM tinha filmadora. Está no relatório. Inclusive, depois de acontecer isso, houve uma resolução dizendo, olha, parece aquela história, né? Depois da casa arrombada, manda botar a tranca. Deputado Zaqueu Teixeira. Presidente, agradecer a todos pela condução, né, da presente CPI. Eu acho que esse relatório traz, descortina, né? Descortina aquela questão de colocar tudo na conta das instituições. Parece que as armas que aparecem nas mãos dos criminosos saem das polícias. E nós vimos que a maior parte das armas que são roubadas, furtadas, extraviadas, estão nas empresas privadas. Ponto 1. Uma proporção muitas vezes maior. Ponto 2. As fragilidades que as instituições sofrem foram apontadas também. E estamos apontando aqui rumos, né, para que elas possam corrigir seus procedimentos e a sua forma de controle. Porque o controle existe. É o controle no livro, é o controle manual, existe. Então, nós queremos aperfeiçoar. Nós queremos aperfeiçoar desse sistema, porque senão fica aquela impressão de que não existe controle nenhum. E existe. A polícia sabe que arma está, com quem está, horário que pegou aquela arma, horário que devolveu, isso tudo está registrado de forma arcaica, mas está registrado. Queremos o aperfeiçoamento. E durante a CPI nós aprovamos uma lei que prevê monitoramento, filmagem dos depósitos dos paióis, e isso
Que, aliás, lei essa que é mencionada pelo relator. Isso, a CPI ajudou a que esse projeto fosse aprovado, porque estava aqui na ordem do dia um projeto que eu já havia apresentado na legislatura passada e nós conseguimos fazer a aprovação graças ao trabalho desempenhado pela CPI. Uma outra coisa também que mostra, quando você cria um sistema e coloca a Polícia Federal como a grande controladora, sem a Polícia Federal ter a mínima capacidade de controlar, é aquela solução que parece mirabolante e, na verdade, é um tiro no pé. Não funciona. Não funciona. Nós vimos que a Polícia Federal não consegue fazer o controle das armas das empresas privadas e fazer a apuração de quando há os desvios. Porque ela recebe aqui a informação, manda para a Polícia Civil e acabou. É como se ela lavasse as mãos. Você cria um sistema nacional de armas, de controle, e a coisa vira um fantasma, vira uma alegoria que ninguém acessa, ninguém tem controle, ninguém consegue se nem os comunicar. Secretários de Segurança. Então, a gente vê que quanto mais parafernália criam a nível nacional, e o nosso país é um país continental, nós temos que entender que as instituições policiais que já tinham esse controle, era só aperfeiçoar esse controle por Estado e permitir com que as instituições se relacionassem entre elas. Você teria um controle, uma efetividade muito maior do que criar uma obrigação nacional, um controle nacional, a Polícia Federal com atribuição para tudo, sem efetivamente conseguir dar conta do recado. Então, ficou claro nessa CPI, porque descortina aquela coisa de que, olha, a eficiência é passar para a Polícia Federal. Muito pelo contrário. Quando você passa para a Polícia Federal, sem que ela tenha a capacidade de homens, a capacidade de equipamentos para fazer esse controle, esse acompanhamento... É uma falsa solução. É uma falsa solução e nós temos que levar isso ao Congresso Nacional para que possa ser revista essa legislação que coloca tudo para a Polícia Federal. E, efetivamente, ela não controla nada e não consegue dar a resposta que precisa. Aliás, a Polícia Federal, a exemplo da Polícia Civil, e Vossa Excelência foi o primeiro que bateu nessa tecla, também extinguiu a sua delegacia que controlava armas explosivas. E agora o secretário novo diz que vai recria, né? Então, mais uma questão que foi apontada aqui fortemente pela de um CPI. equívoco, porque eu participei ativamente daquele problema que existiu. E foi aquela coisa de, não, vamos tirar o sofá da sala. Ora, isso não é solução. E foi mais um equívoco cometido, né, pelo secretário anterior, que Deus cuide da vida dele e do futuro dele, mas que a gente tenha, né, uma perspectiva de uma nova política de segurança que possa focar nas armas, e nós temos aqui, né, esse problema muito grande. Nós não temos efetividade na apuração das armas que entram no nosso Estado. Essa coisa de colocar, não, o Rio de Janeiro não fabrica drogas, não fabrica armas, é empurrar para o lado. Porque se entrou dentro de uma favela, passou pela fronteira do Estado. E nós temos que ter a responsabilidade por não conseguirmos contermos a nossa fronteira. Toda a razão. Porque está no âmbito do nosso Estado. Então, esse discurso de joga para o lado porque é competência da Polícia Federal. Negativo. Entrou aqui, é problema nosso também. Perfeito. Bem, amigos, se todos estiverem de acordo, nós vamos colocar em votação a aprovação do relatório final, elaborado pelo deputado relator Luiz Martins, e também incorporando as sugestões de todos, e junto com essa aprovação, as coisas que nós resolvemos aqui agora, que é dar entrada com a comissão de representação, em seguida marcar a audiência com o secretário de Segurança para levar em mãos... Depois do dia 30, tá? Sim, depois do dia 30. O que aconteceu aí? Ah, quebrou um cadeado. Olha, eu tinha falado de que estavam querendo botar cadeado depois de arrombada a porta, e aí antes da gente votar o relatório caiu um cadeado, mas isso daí são os processos. Eu só sugeri também, a gente vai aprovar como está, mas eu só sugeri o seguinte, é porque foi aprovada
uma emenda do deputado Paulo Ramos que põe no caput as firmas de segurança privadas, e aqui como está, não está. Então, depois a assessoria vai apenas incluir isso, mas isso não altera nada a aprovação do relatório. Então, vamos colocar em votação. Senhores deputados, como votam sobre a aprovação do relatório final? Deputada Marta Rocha. Aprovado com louvor. Deputado Zaqueu Teixeira. Aprovado. Deputado Bruno Dauari. Aprovado. Deputado Luiz Martins. Senhor presidente, antes de dar o meu voto, que é favorável, claro, eu tenho que agradecer as pessoas, os assessores que contribuíram muito diretamente. Bem. É o que se espera. Foi a Gisele, a Monique, pelo meu gabinete a Carlos, o Zé Eduardo, e todos os assessores de cada gabinete. Porque especialmente a Ingrid, que está presente aqui também. Eu sei que Vossa Excelência é um fã de carteirinha. O Dudu veio falar Gisela, ela entendeu que é ela, que ela trabalhou pra caramba. Tem o Tiago também. E a Gilma e a Sueli também. Mas eu ia chegar lá, vocês antecipam tudo, pô. Então, agradecer o pessoal do som, a Gilza, todo. A Ingrid, o Mink é um cara ciumento, sem partido. Sem partido, a menina tem partido, ele antecipa, não deixa nem elogiar. E a assessora linda e atuante, que está vindo para o PDT, hein? Nesse ponto, eu concordo com Vossa Excelência. Agradecer o pessoal da Taquigrafia, TV Alerj, todos que contribuíram para que pudéssemos realmente fazer um relatório propositivo, porque bacana. Esse era o espírito de todos os deputados dessa casa que contribuíram. E só corroborar com a questão que o Bruno Dauari falou, deputado Zaqueu, na questão da DRAI, tem determinadas coisas que têm que ser, não programa de governo, de Estado. Então está demonstrado, até com o novo secretário, e pela unanimidade das oitivas e dos deputados, que tinha que ter a DRAI. Então foi um equívoco enorme que a gente não pode se submeter o executivo à vontade pessoal de cada secretário que entra ou sai, perfeito. Cria o extingue. Então, são determinadas coisas, eu concordo com o deputado Bruno Dauari, que é um verdadeiro absurdo e está comprovado nessa CPI. E o seu voto? O meu voto é agradecendo a bela condução de Vossa Excelência à frente dessa CPI. O Mink, ele antecipava algumas coisas, mas sempre foi no sentido de contribuir no relatório, e o meu voto é favorável. Deputado Bruno Dauari. Já votou? Todos já votaram? Então, eu voto também, como todos os deputados, favorável à aprovação total do relatório e proclamo o resultado de 5-0, portanto, uma votação unânime, e entendo também que foram aprovadas as outras questões, a comissão de representação e a agenda com o secretário para entregá-lo. Não havendo outras questões, vamos declarar encerrada a sessão. Vossa Excelência quer fazer uma consideração final? Só saudade agora, né? Saudade. Então tá. Então, agradecendo a todos, aprovado o relatório e as outras recomendações, feitos justos agradecimentos e reconhecimentos pelo lindo trabalho, está encerrada a sessão.